Olá, seja muito bem-vindo. Esse aqui é um vídeo resposta ao irmão Silvano Ferreira, tá bom? Ele é dono do canal que leva o seu nome, Silvano Ferreira Oficial. Eu quero deixar claro que eu não tenho absolutamente nada contra o irmão Silvano, que eu vou mostrar aqui nesse vídeo é apenas uma explicação bíblica, até em resposta à resposta dele a meu comentário sobre o divórcio. Ontem eu gravei um vídeo e eu disse que não tocaria nessa questão de divórcio antes da live. Eu não vou realmente me aprofundar nessa questão até a live que eu vou fazer com o irmão Francisco. Mas eu vou responder, eu vou me deter apenas ao texto em que ele vai citar, em que ele lê, dizendo que ali é permissão, ou é aquela cláusula na qual permite que haja o divórcio. Eu vou colocar aqui para vocês o vídeo. Ele vai ler o comentário que eu fiz no vídeo dele e aí a gente continua, beleza? Preste muita atenção. Você vai acompanhar aqui comigo. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Deus abençoe você, sua família, em nome de... respondendo algumas perguntas, não, algumas respostas do vídeo anterior, a qual a gente estava falando sobre o divórcio, né? Muitos irmãos escreveram lá algumas respostas lá, inclusive o irmão Evandro, né, que escreveu lá que dizendo que ele diz, irmão, quando eu falei cuidado, devendo pensar que devendo ele fala aqui embaixo, aqui o irmão Evandro. Quando eu falo assim, cuidado, ele até em um vídeo que ele fez, parece que ele entendeu eu dizer cuidado como se fosse para não dizer a Bíblia, né? É outro vídeo, você pode pesquisar no canal dele. Não, quando eu falo cuidado, não é que a gente vai omitir a verdade, nada disso. Mas quando eu falo cuidado é porque, mesmo a verdade, ela deve ser falada, ensinada com sabedoria. Com sabedoria. Esse é o cuidado que eu me refiro. Sabedoria para falar, tá bom? Só para adiantar, essa passagem que o irmão leu não está falando de adultério, mas de relação sexual praticada por solteiros e não por casado. Ora. É exatamente isso que eu vou mostrar hoje. É até engraçado, né? Meio que esse deboche sadio dele, né? Tudo bem. Isso não me ofende nem um pouco, ficou até legal e engraçado o vídeo dele. Ora, irmão Evandro, irmão necessita ler mais, né? Antes do irmão estar falando sobre isso aí. Eu preciso ler mais antes de falar isso aí, tá certo, beleza. Eu vou atender esse conselho. Outros também falaram sobre isso aí também. Não, irmão, isso aí tá falando sobre solteiro, porque falaram porque o texto estava falando de prostituição e não de adultério. Mas eu vou ler completo aqui, viu, irmão? Viu? Para que não resta dúvida. Vou adiantar para não ficar muito longo, o link do vídeo dele vai estar aqui na descrição, você pode ver. Antes, veja todo o vídeo, por favor. Não escreva comentário sem, às vezes assim, eu não é desrespeito ao irmão Evandro, não, mas sem... Eu lhe entendo, é seu direito defender o que o senhor acredita. Não tem problema nenhum com isso, eu tô tranquilo. Noção da coisa, tá aqui, ó, o texto aqui. Eu vou ler o texto aqui, que tá no capítulo 19, que vai, o texto acerca do divórcio, está aqui até o versículo 12, tá? Vai dos 19 ao 12, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Bem claro aqui, acerca do divórcio, aqui, ó, vai até o versículo 12 aí, ó, até o versículo 12. Também podemos encontrar em Lucas, tá bom? 12 aí, ó, até o versículo... Acerca do divórcio, sempre aquelas epígrafes, né, que não estavam nos originais, que foram colocadas até com a intenção de ajudar, mas às vezes acabam atrapalhando. Epígrafes são esses nomes aqui, tá? Sempre, em todo o capítulo, quase todo o capítulo, ou sempre que vai ter uma passagem marcante, tem uma epígrafe, tem digamos que é um título da passagem, isso aqui. Aqui embaixo tem os versículos que concordam, né, são concordâncias. Aliás, versículos que também tem esse mesmo acontecido, tá bom? Então isso aqui é uma epígrafe, não tem nos originais. Foram colocadas para tentar ajudar, mas às vezes atrapalha. Vamos lá. O 12 também podemos encontrar em Lucas, tá bom? Irmãos, a gente tem que ler também o contexto, estudar, para depois a gente escrever um... Eu concordo, tem que estudar o texto, contexto, mas daqui a pouco nós vamos ver uma outra parte que parece que o irmão Silvano esqueceu também de estudar. Tá? Que também é muito importante. Comentário. O irmão disse que eu não estava falando sobre adultério. Irmão, é sobre adultério. Eu vou ler aqui todo o texto aqui
falando acerca do divórcio. Aqui está, aqui, ó, aqui está acerca do divórcio, acerca do divórcio, tá? Não tá falando nada sobre solteiro não, tá bom? Como eu falei nesse vídeo, eu vou apenas me deter no texto que ele vai usar. Só nesse texto, não vou falar mais nada, porque eu quero deixar lá para live. Porque se eu explicar tudo aqui, não vai ficar nada para live, né? Tá bom? Eu vou ler aqui o capítulo, no capítulo aqui do 8 até o 10, dúvida nenhuma, para que vocês não venham dizer aqui, ah, não, irmão, isso aí tá falando sobre... Eu tô adiantando para não ficar muito extenso, tá? Não é que eu tô pegando partes selecionadas do vídeo dele, não. A descrição vai estar aqui no comentário, na descrição do vídeo, o link dele, né? Você pode ir lá conferir o vídeo todo. Solteiro, não sei o que, não sei o que. Eu vou ler tudo aqui, em nome de Jesus. Para que não reste dúvida, irmão. Parece que tem gente que não quer entender as coisas, né? E quer colocar picuinha, quer ficar... Não, eu não quero picuinha, tá? Nada disso. Nada disso. Tá com rolo, sabe? Então vou ler aqui o 19. Tá aqui, ó. Tendo concluído essas palavras, Jesus saiu da Galiléia, se dirigiu para o território da Judéia. Além do Jordão, seguiram-no grande multidão e curou-as ali. Então vieram a ele os fariseus para testá-lo e perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Tá aqui, não tem nada de solteiro, tá aqui a pergunta aqui, ó. Aqui era só para testar o Senhor Jesus, isso aqui é só para pegar esses fariseus. Respondeu-lhe ele: não leste que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois uma só carne, né? Como é que deixa passar isso, né? Gente, veja só, ele tá falando aqui de uma união, porque a questão é o seguinte: a questão não é Moisés ter dado a carta ou não. A questão é o que Deus quer, tá? Eu não acredito que Deus tenha aprovado Moisés dar essa carta. Se é possível que casados se divorciem a partir de uma traição, eu não acredito que tenha sido Deus aquele que autorizou isso. Claro, Moisés deu essa carta, tá? Mas eu não acredito, eu não creio que esse seja o plano de Deus e que Deus tenha dito: Moisés, eu vou te dar a carta de divórcio. Porque Deus contraria ele mesmo. A união de dois corpos em um só, essa palavra, lá em Gênesis, se não me falha a memória, essa união, é como que soldar duas peças em uma só. Solde duas peças em uma só e arranque para você ver. Acontece alguma coisa, rasga, acontece um dano às duas peças. Então é isso. Quando um homem e uma mulher se casam e eles divorciam, eles rompem, tem danos, tem problemas. Só para explicar. Lá na live nós vamos tratar de tudo isso, tá? Uma só carne. Uma só carne? Aqui é uma pergunta. Portanto, deixará o homem pai e se unirá à sua mãe e serão os dois uma só carne? Assim já não são... O texto de Gênesis não traz nenhuma pergunta, tá bom? Tá beleza? Isso aqui não é uma pergunta. Mais dois, mais uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui tá falando só de solteiro, irmão, né? Aqui tá falando de solteiro? Não, aqui não tá falando de solteiro, não. Certo. Irmão, pelo amor de Deus, certo. Antes de fazer um comentário desse, por favor, leia a palavra. Eu acho que o irmão Silvano, com todo respeito ao senhor, ele pensa que eu abri esse texto de paraquedas, né? Eu li com preguiça, talvez, descuidadamente, e aí eu fui comentar lá: meu irmão, você não me conhece mesmo, não sou desse tipo, tá? Analise o vídeo, né? Porque senão, meu irmão, pelo amor de Deus, perguntaram-lhe: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Aqui está falando carta de divórcio, para casado, solteiro não tem negócio de divórcio não, né? Porque eles estavam perguntando por que ele então mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la. Respondeu-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações,
vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer... Esse é o versículo 9. Esse é o que o povo usa para dizer, olha, tem uma cláusula aqui. Quando eu disse quando eu me refiro a não ter divórcio, não, o texto não fala de divórcio, eu me refiro a este versículo em particular que as pessoas usam para dizer que aqui diz que pode divorciar, tá? Quer que repudie a sua mulher não sendo por causa de prostituição, aqui que alguns também falaram prostituição, não, irmão. Não é por causa do texto traduzido, do texto em português que eu digo que não é não. Daqui a pouco nós vamos ver qual é essa palavra no original, que para nós é traduzida como prostituição. Qual é essa palavra? É isso que eu vou analisar com vocês. A Bíblia não foi escrita em português, tá bom? Os originais delas são 3 idiomas: aramaico, o hebraico e o grego. Em particular o Novo Testamento em grego, tá bom? Em sua maioria, 99% em grego. Prostituição é para solteiro. Prostituição é para solteiro. Ah, pelo amor de Deus, meus irmãos. Pelo amor de Deus. Prostituição é o... Eu vou levar essa forma dele falar até com uma maneira engraçada. Deixa eu mudar aqui para não ficar meio que essa careta, né? Eu vou levar até como um tom engraçado e não um tom de deboche, tá bom? De prostituição. O que é a prostituição para vocês? Vamos ler aqui no dicionário aqui? Vamos ler aqui no dicionário. Tá, ele vai ler a tradução que você pode pegar seu dicionário, e se você não souber, aí você pesquisa o que é isso. Beleza, eu vou tratar do texto para não ficar muito longo aqui. Na live eu vou poder esmiuçar isso. Vamos lá. Isso aqui é uma Bíblia interlinear, tá? Ela tem a tradução do texto original e a tradução para o nosso português. Isso aqui é o versículo de Mateus capítulo 19, 9. Diz assim: Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e olha essa palavrinha aqui, que é traduzida por essa, relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, parece que Jesus está dizendo assim: se não for por causa de adultério, então você não pode divorciar e casar de novo. Mas se for por causa de adultério, não é? Relações sexuais ilícitas, então, se for por isso, se você foi traído, então você pode casar de novo. Eu já estou adiantando algum material aqui da live, tá? Beleza. Só que essa palavra aqui, ela significa o quê? O quê? Relações sexuais ilícitas. Beleza. Quando a gente vai falar sobre relações sexuais, na questão de sexo, naquilo que é errado, existem 2 palavras gregas para isso aqui, essa questão sexual. Nós temos essa palavra, que é a palavra porneia, tá? Que ela tem um significado mais amplo, tá bom? Eu preparei até um artigozinho aqui para vocês. O objetivo deste artigo consiste em estudar o significado do termo grego porneia, em Mateus, aqui no versículo 9. Esse é o significado dela. Eu estou sendo muito honesto, tá bom? E coloquei aqui: fornicação, adultério, relação sexual ilícita ou incesto são possibilidades de tradução para esta palavra. Possibilidades. Sendo assim, aí você tem que ver o que? A especificidade semântica dependerá do contexto em que a palavra estiver inserida. Ou seja, dependendo do contexto, ela muda o seu significado. Beleza. Quando a gente estuda isso aqui, realmente, eu sou honesto intelectualmente. Realmente, eu até entendo aquelas pessoas que dizem, viu, isso aqui dá brecha para o divórcio por causa de traição. Beleza, eu respeito, não tem um problema nenhum. O entendimento desta palavra é fundamental para se compreender a cláusula de exceção que apresentaria uma abertura para o divórcio, deferindo este presente apenas no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus. Só o Evangelho de Mateus traz isso. Eu vou trabalhar tudo isso na live. Durante a história da interpretação deste dito dominical, houve quase que uma unanimidade em se entender porneia como adultério. Todavia, 2 questionamentos. Isso aqui é o que eu vou deixar para você. 2 questionamentos, e por isso eu não acredito que aqui seja uma cláusula para o divórcio de pessoas casadas. Tá? Vamos lá. Porque o Evangelho... Aqui. Todavia, 2 questionamentos comprometem
consideravelmente essa interpretação. Primeiro, se porneia significa adultério, se a ideia do autor do texto era falar sobre adultério, por que ele não usou a palavra específica para adultério lá? Que é essa aqui, ó, que pode ser lida como moucheia ou mouqueia, tá bom? Deixa eu colocar aqui para você, que eu já fiz esse trabalho todo aqui para você. Aqui, moicheia ou moiqueia, você pode falar assim. Essa palavra especificamente significa adultério. Por quê? Por que que o autor, se queria falar sobre divórcio, não usou a palavra específica para adultério? Porque ele colocou uma que tem um sentido mais aberto e que há possibilidades. Porneia, possibilidade de ser adultério. Moicheia, exatamente adultério. Por que que não está a palavra adultério ali? Especificamente. Não esqueça isso. Não, mas aqui está, é isso aqui. Aqui na epígrafe diz adultério. Meu irmão, esqueça isso, tá? Vá para o texto original. Se você tem condições de examinar as escrituras em seu original, faça isso. Se não, busque dicionários, faça cursos, acompanhe leitores, tá bom? Isso tudo ajuda. Segundo, como poderia ocorrer um divórcio em caso de adultério, uma vez que a lei exigia pena de morte, não um divórcio, e não repudio do cônjuge diante de uma infidelidade conjugal? Isso aqui é uma pergunta que eu deixo para vocês me expliquem. Como é que poderia haver divórcio entre casados? Eu não estou falando daqueles que queriam se casar, de homens que estavam juntos, tá? Não estou falando disso, de mulheres, de homens e mulheres que estavam juntos ou que iriam se casar. Estou falando de divórcio entre pessoas que casaram. Pode mesmo, com base nesse texto? Se a ideia era falar que pode, por que não usou a palavra moicheia, que quer dizer divórcio? Por isso que eu não acredito. Deuteronômio 22, 22. Se um homem for pego em flagrante deitado com uma mulher de outro, os dois deverão pagar por este delito com pena de morte, o homem e a mulher com quem se deitou. Desse modo extirparás o mal do meio do teu povo. Isso aqui é a lei também. Isso aqui é a lei também. Tá? Então eu pretendo trabalhar com muita calma, tá bom? Esses textos, não só o texto de Mateus, também nós vamos ver o texto de 1 Coríntios também. Nós vamos estudar, tá bom? E lembre-se, eu não estou aqui condenando quem casou de novo, quem se divorciou, não. Eu estou mostrando o texto. O texto não abre margem para divórcio, mesmo que traição. Se você quer casar de novo porque foi traído, se você se divorciou porque foi traído, tenha em mente que essa não é a vontade de Deus. Em Malaquias diz o quê? Deus, ele fala, eu, o Senhor, odeio o divórcio. Talvez você nunca leu Malaquias, não é? Não sei. Mas eu vou deixar para a live, tá bom? Nós vamos tratar desse assunto com muita educação, tá? E não pense aqui que eu estou condenando o irmão Francisco, dizendo isso ou aquilo dele. Ele sabe muito bem o que eu acredito a respeito do assunto. Nós já conversamos, temos conversado sobre isso. Nós vamos fazer essa live. Mas, já adiantando, e aqui eu vou terminar mesmo, qual a posição da igreja com um casal que divorciou e casou de novo, com alguém que está no segundo casamento? Como é que a igreja deve olhar para isso? A igreja deve olhar com mais compaixão, porque sendo um pecado, todo pecado pode ser perdoado. Eu não estou encorajando ninguém a se divorciar, tá? Eu só estou dizendo que quando chegar alguém que casou de novo, acolha com mais amor, com mais compaixão, tá bom? Não estou me referindo ao caso do irmão Francisco especificamente. Isso aí eu vou tratar na live, tá? Nós vamos conversar na live. Não vou lá como juiz, eu vou lá mostrar a palavra, como sempre fiz. Beleza? Então nós vamos analisar alguns textos aqui. Comenta o que você acha. Mais uma vez, irmão Silvano, tenho nada contra a sua pessoa, respeito a sua linha de pensamento, sua interpretação a respeito do texto, mas ao meu ver a sua interpretação ela não está correta, pois ela foge de todo esse campo de estudo aqui do original grego para essa palavra que o senhor mesmo tanto frisou aí, tá bom? Um abraço para o irmão, desejo sucesso para o senhor, até o próximo vídeo.